Filipenses 3:12 diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O 14 de novo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa manhã tão linda, a qual o Senhor nos proporcionou, Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder te adorar neste lugar. E agora nós queremos e precisamos ouvir tua voz. Fala conosco de uma forma bem simples, bem clara, bem objetiva. Fala nos nossos corações, para que saiamos deste lugar, Deus, bem melhor, bem mais crente, bem mais convicto do Deus que tu é em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém, Deus. Podem sentar, amados. Eu quero falar nessa manhã sobre avançar ou retroceder. O que é que você decide, tá? Avançar ou retroceder. Paulo aqui está falando, amado, de uma corrida cristã, onde todos nós estamos inseridos nela. Todos. E essa imagem usada por Paulo de uma corrida, de uma maratona grega, né? Ali no contexto de Paulo. Isso mostra para nós, amado, que uma vida cristã é uma vida de movimento. Não pode estar parado. É uma vida de movimento. Ou seja, vida cristã e estagnação não combina nada. Ou a gente está avançando, ou a gente está retrocedendo. Pastor, nenhuma coisa nem outra, estou parado. Você está retrocedendo. Não existe isso na vida cristã. É de movimento, é de crescimento, sabe? Ao lermos as cartas de Paulo, é interessante que nós vemos ele usando algumas imagens, para expressar, para passar melhor a carta que ele escreve, para que as pessoas entendam melhor. Nós vemos pelo menos 4 aqui. Primeiro, uma imagem militar, quando ele diz assim, revestido de toda a armadura de Deus. Ele usa essa imagem, né, militar. Isso tudo no contexto a qual ele vivia. A gente vê, amado, a imagem arquitetônica, quando ele diz assim, vós sois templo, morada de Deus. A gente vê, amado, uma imagem agrícola, quando diz assim, o que o homem plantar, isso também ele vai colher. Aquele que planta pouco, vai colher pouco. E para encerrar aqui, a gente vê uma imagem esportiva, que é isso que nós lemos agora. E a nossa vida cristã é exatamente isso, é uma corrida. É uma caminhada, e nessa caminhada nós não podemos parar. Essa imagem que Paulo usa, amado, é uma corrida olímpica, e é interessante isso aqui, que nessa corrida aqui que Paulo apresenta para nós, não é um só que chega no final, não é um só que é premiado no final, como Paulo está dizendo aqui, no contexto dele. A corrida cristã, todos podem ganhar o prêmio e chegar no final. Mas é interessante que para isso aconteça, irmãos, é necessário nós queremos avançar, queremos crescer. Vida cristã não pode estar estagnada. Não podemos parar. A corrida grega aqui na época de Paulo é interessante, que as pessoas não participavam para ganhar a cidadania grega. Eles participavam por serem da cidadania grega. Para nós hoje aqui, amado, nessa corrida que Paulo apresenta a cada um de nós, não é para nós ganharmos a salvação. Aqueles que participam dessa corrida é porque já foi salvo em Cristo Jesus.
Aquele que participa é porque já é salvo em Cristo Jesus. E não podemos parar e estagnar. Agora a pergunta é: o que é que me faz avançar? O que é que me faz de verdade chegar e alcançar o prêmio tão esperado? Recebemos esse prêmio da mão do nosso Deus. O que é que faz isso? Quais são os elementos? Os elementos. Porque na verdade, mas o propósito de Deus é que todos nós, diferente de outras corridas, todos nós, onde tem só um, o desejo do Senhor e o propósito dele é que todos nós alcancemos o final dela e sejamos premiados pelo Senhor. Todos. Essa é a diferença. Agora, a pergunta é: o que é que vai me fazer chegar até o final? O que é que vai me fazer que eu não pare no meio do caminho, fique estagnado e possa chegar ao final dessa corrida proposta e lá seja premiado? O que é que precisa? Quais são o elemento essencial que precisamos? Paulo vai nos mostrar pelo menos 4 aqui, e é o que nós vamos meditar nessa manhã. O primeiro, amado, é insatisfação. É o que vai fazer você chegar até o final, não desistir e ser premiado e coroado. Insatisfação. Insatisfação, pastor? É. Sem essa insatisfação você não chega lá. Vamos para o texto. Versículo 12 e 13, só a parte A do capítulo 3 diz assim: 12. Não que eu tenha já obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. No 13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo escreve aos Filipenses, e Paulo, com a maturidade espiritual que ele tem, ele reconhece as obras que ele já realizou, sendo usado por Deus, mas o texto diz que ele não está satisfeito, que não alcançou o que tinha que alcançar ainda. Ele não alcançou o que Deus ainda tinha para ele. Essa insatisfação, ela tem que estar no nosso coração. Esse desejo de sempre querer mais. Embora cada um tenha sua experiência individual com Deus, o que Paulo está dizendo assim: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo ainda. Eu sei que Deus fez muitas coisas na minha vida, tem me usado. É isso que Paulo está dizendo aqui com outras palavras. Mas uma coisa é certa: eu não estou satisfeito. Não estou. Eu quero mais. Eu sei que Deus tem algo a mais para mim. Eu sei que Deus pode me usar mais. É a insatisfação de não se conformar com aquilo que nós já realizamos, com aquilo que Deus já fez. Quem fala isso aqui, amado, não é um homem qualquer. Quem fala isso aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. E quem era esse apóstolo Paulo, irmão? Esse homem que viveu experiências extraordinárias com Deus. Se você voltar a tua Bíblia um pouquinho, lá no capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, olha quem é esse camarada que não está satisfeito. 1 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, perdão, tá? 2 Coríntios 12, olha o que é que Paulo fala. Olha quem é esse que não está satisfeito pelo que já fez. Ele diz assim, versículo 12, 2: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Olha para mim agora. Aquele que diz assim: eu não estou satisfeito ainda,
Eu já tive algumas experiências. Esse aqui é o apóstolo Paulo. O texto fala, revela para nós, amado, que ele foi ao terceiro céu. Olha a experiência que Paulo teve. Ele ouviu coisas que homem nenhum ouviu. Pastor, que terceiro céu é esse? A morada de Deus. O primeiro céu é aquele que nós contemplamos aqui, com nossos olhos. O segundo são as estrelas, né? Algo a mais que nós não conseguimos contemplar. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele chegou ao terceiro, ele foi arrebatado. Sabe essa experiência? Foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Foi esse Paulo que disse assim: olha, eu não estou satisfeito ainda com tudo aquilo que eu já presenciei. Vai lá para Atos, coloca aí por favor, Atos capítulo 19, 11 e 12, coloca aí. Atos 19, 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Continua. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. É esse Paulo que foi levado ao terceiro céu. É esse Paulo que Deus usava, que curava as pessoas de uma forma, não era curava apenas, de forma extraordinária. É isso que ele está dizendo. E esse mesmo Paulo, preso, escreve para Filipe, para a igreja de Filipenses, diz assim: eu não estou satisfeito com isso. Você já pensou nisso? A gente vem para a igreja e você tinha um arrepiozinho? Menino que fica estagnado. Esse camarada, ele ouviu coisas que homem nenhum ouviu. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Esse homem, a Bíblia diz que Deus usava ele, não é de qualquer maneira, de forma extraordinária. E esse mesmo homem que passa por todas essa experiência, ele consegue, ele escreve dizendo assim: eu não estou satisfeito, eu não obtive tudo ainda, tem mais para mim. Esse é o apóstolo Paulo. Isso aqui, amado, é em todas as áreas da nossa vida. Eu vi uma reportagem semana passada, sobre o Cristiano Ronaldo. O cara tem 40 anos, né? Os boleiros sabem isso aqui, que estão aqui. O cara tem 40 anos. É o robozinho, né? O robozão, né? Chama. O camarada, ele vai bater uma falta, sabe, fica tremendo o goleiro, porque sabe que ele vai marcar o gol. Mas esse camarada, para chegar nesse ponto aí, eu vi até uns comentários, cara, né, comentando lá, ele não anda em balada, ele não come qualquer coisa, ele dorme cedo, ele se prepara, termina o treino, ele fica lá treinando, parece um louco, tem tudo que quer financeiramente, tudo que ele quiser ele tem, mas ele não se conforma, mesmo com 40 anos, ele é considerado o maior jogador da história. E por que isso? Porque ele não está satisfeito com o que ele já conquistou. Se um homem, irmão, um homem simples que eu digo assim, um ser humano normal, com as coisas dessa vida não está satisfeito, por que a gente fica tão satisfeito com tão pouco da parte de Deus? Não é verdade? Você imaginou se um de nós fôssemos arrebatados ao terceiro céu? Ele não queria mais nem congregar não, ficar em casa mesmo aqui, Deus fala comigo, tá bom demais. Não, tá bom, eu não vou alcançar mais nada, eu tenho certeza disso. Paulo não. Ele consegue escrever aos Filipenses e diz: eu não estou satisfeito com tudo que eu já vivi. Eu quero mais de Deus. A gente olha para outros homens na Bíblia que também foram usados por Deus e não ficaram satisfeitos. A gente olha para Moisés, irmão Moisés, a Bíblia diz que, você sabe o que é Deus falar face a face
com o indivíduo como se fosse um amigo carnal. Esse homem é aquele que foi usado por Deus de uma forma tremenda mesmo, o maior legislador de Israel. Esse homem foi aquele que viu o mar se abrir, sabe, a água da rocha, ele viu tudo, teve experiências grandiosas. Mas chega um momento que ele diz assim para Deus, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 38, mas ele fala assim: Senhor, mostra-me a tua glória, Senhor. Como assim? Você quer ver o quê? Eu quero ver a glória do Senhor. Meu filho, você já viu tanta coisa, já viu? Deus falou contigo. Esse homem, ele não estava também satisfeito. Não estava. Então, irmão, se nós quisermos chegar ao final dessa caminhada e lá sermos coroados, premiados, a primeira coisa que nós temos que fazer é não estar satisfeito com o que nós já vivemos com Deus. Grato sim sempre, mas satisfeito nunca, porque sabemos que o nosso Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias todos os dias de nossas vidas. Vamos deixar o 2025 agora. Deus já tem coisas grandiosas para usar eu e você em 2026. Então não se contente, não fique satisfeito com isso. Não fique satisfeito em apenas participar de um culto, fazer algo parecido. Não, porque Deus tem algo mais para cada um de nós. Amém, igreja? A segunda coisa que nós precisamos para avançar a nossa vida espiritual é determinação. Versículo 13 e 14, olha o que Paulo nos diz. 13 e 14. Lá de Filipenses, né? Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim: irmãos, não pense que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo. A segunda coisa aqui, amado, é determinação. Determinação. O que significa, o que define a palavra determinação? Ser determinado? Querer algo a mais? Paulo, ele era esse homem determinado. Como nós podemos saber o que é essa determinação? Determinação, amado, é persistir para conseguirmos o que nós desejamos. Paulo era um homem determinado. E por que Paulo era um homem determinado? Porque a vida de Paulo é uma vida de lutas, assim como a nossa também é. E se nós não formos determinados, lutarmos contra nós mesmos, lutarmos contra o sistema, com tudo aquilo que procura nos paralisar, nós vamos ficar no meio do caminho. Determinado. O próprio Senhor diz, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Determinação. E para ser determinado, amado, em nossa vida cristã, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, você precisa esquecer o passado. Esquecer o passado, sabe? Paulo chega a dizer, uma coisa faço, esquecendo o quê? Das coisas que ficaram no passado, para trás. Esse esquecer o passado, amado, deixar para trás, é tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. Determinado é exatamente isso. Uma coisa eu faço, eu vou esquecer daquilo que eu passei, daquilo que me feriu, que magoou. Isso aqui mostra, amado, que muitas pessoas dentro da igreja não conseguem avançar, porque faz do seu coração um verdadeiro tambor de lixo. Tudo que você possa imaginar espiritual está ali. Ressentimentos, mágoa, sabe, feridas que não foram tratadas, irmãos que não conseguem perdoar o outro de jeito nenhum, debaixo do mesmo teto, adorando a Deus, mas não consegue, sabe,
suportar o irmão. Paulo está dizendo, para que eu seja determinado e possa alcançar o prêmio, eu tenho, primeira coisa a fazer, esquecer, deixar para trás tudo aquilo que me faz desanimar. Coloca para mim, Vitória, por favor, filha, coloca aí, Efésios 4:32, coloca aí, Efésios 4:32, olha o que Paulo diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar, irmãos, é questão de sobrevivência. Para que você sobreviva, espiritualmente falando, perdoe, ame. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem, sabe, tirar do seu coração coisas que fizeram com elas. Irmão, você já imaginou se Paulo não tivesse deixado o passado? Tudo que ele viveu, da maneira que ele foi ferido, se Paulo não tivesse esquecido de verdade o que ele fez, quanto mal Paulo fez, ainda Saulo, para os crentes. Você imaginou se ele não tivesse esquecido isso? Você imaginou se Paulo fala assim: Senhor, não me manda para Listra, porque lá me apedrejaram, eu estou magoado com ele, não me manda para lá não, Senhor. Se Paulo disse assim, ó, Senhor, não me manda a Filipos, porque lá eu fui apedrejado, fui açoitado, eu estou magoado demais com ele, não me manda mais lá não, Senhor. Você já imaginou, irmão, se ele não vai em Éfeso mais, porque lá ele enfrentou muita perseguição? Paulo, amado, ele não fica lembrando das coisas que ele fez, do que fizeram com ele, porque se caso ele começa a lembrar de tudo isso, ele tinha desistido. Ele tinha desistido. Lá no capítulo Atos 16, versículo 16, o texto diz que ele chega em uma cidade, e lá tem uma mulher que tem um espírito imundo, e ele tira, e quem era o outro, Jesus? Ele tira, tira o espírito da mulher lá. Mas no versículo 22, a Bíblia diz, amado, que ele ia adorar a Deus. Olha para mim que isso aqui é para nós, tá? Coloca aí, por favor, Vitória, versículo 16, Atos 16. Eu quero ver o 22 depois. Atos 16 diz assim: certo dia, dirigindo-se para o lugar da onde? Ele ia orar, tá? Paulo ia orar. O lugar da oração. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Continua. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Vamos pensar um pouquinho nesse versículo aqui. Eles não pegaram e falaram assim: ô Paulo, vem cá, vem aqui, entra aqui, vamos, vem cá. Arrastaram Paulo e Silas. Continua o outro versículo. Continua. Para a praça principal da cidade. Levando-os, os magistrados disseram: estes homens são judeus
estão perturbando a nossa cidade. Continua. Propagando o costume que a nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. Agora 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados e ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Continua. E eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Olha para mim agora. Paulo e Silas estavam indo para um lugar da oração. Estavam indo adorar, buscar a Deus. E o texto diz que no meio dessa caminhada acontece algo. Vocês viram agora. Pegam Paulo e Silas. Pega Paulo e Silas. Leva para a praça. Arrasta ele. Não é como um policial hoje pega um marginal e fala assim: meu filho, venha, por favor, entra aqui dentro, entre. Não, eles arrastaram para a praça. Lá tiraram suas roupas. Isso fala, amado, de vergonha, de humilhação. E deram severamente uma surra nele, maltrataram e colocaram na prisão. Isso aqui mostra para nós que Paulo, ele tinha, de verdade, irmãos, Paulo, ele tinha um foco. Paulo, ele não estava preocupado com o que ia acontecer a ele. Ele não desiste. Ele é maltratado, ele é humilhado. Ele não deixa que isso venha tirar ele daquilo que Deus estabeleceu na vida dele. Isso aqui mostra para nós, amado, que muitas das vezes, mas muitas das vezes mesmo, nós não somos determinados como seríamos, como deveríamos ser. Sabe por quê? Porque a gente não quer ser confrontado com nada. Paulo, a Bíblia diz, amado, que ele foi humilhado, sofreu. A própria igreja não queria ele como líder. Mas ele tinha uma determinação. Se ele não fosse determinado, ele não fazia a obra de Deus. Não, irmão, por que muitas das vezes nós, quando o irmão pisa no nosso calo, fala alguma coisa, cadê a determinação? Cadê para continuar a caminhada? Não tem mais. Paulo sabia que vinham os obstáculos. Ele ia de cidade a outra. A única coisa que o Espírito revelava a ele é que lá onde ele ia levar uma surra. E assim mesmo ele ia fazer a obra de Deus. A gente, amado, se alguém olhar com a cara feia para alguma coisa, nós não queremos mais fazer a obra. Não somos determinados. E o que Paulo está dizendo para nós chegarmos ao final dessa caminhada e sermos coroados, premiados, é preciso de determinação. Por quê? Porque os obstáculos virão. Os obstáculos virão. O maior obstáculo de Paulo eram os religiosos da época. Eram os crentes. Mas ele sabia o que ele queria e o que ele tinha que fazer da parte de Deus. Então, meu irmão, a segunda coisa aqui, o segundo elemento é determinação. Aí vem o terceiro elemento para nós chegarmos ao final de tudo isso e sermos coroados. É algo chamado foco. Foco. No versículo 13 e 14, como eu já li, ele fala claramente sobre isso. 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tinha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um foco, eu sei exatamente o que eu quero.
Qual era o foco de Paulo? Qual é o nosso foco? O foco de Paulo era fazer a vontade de Deus. Esse era o foco de Paulo. O foco de Paulo era: eu faço a vontade de Deus aqui e serei coroado lá. Ele sabia o que queria. Eu tenho um foco. Eu sei o que eu quero de verdade. Não é qualquer problema que vai me tirar do foco, não. Não é qualquer problema que vai me tirar do meu chamado. Hoje qualquer coisa nos tira do foco. Qualquer propostazinha. Qualquer coisa nos tira do foco. Somos rapidamente iludidos. O foco de Paulo é: meu foco é fazer a vontade daquele que me chamou. E eu faço a vontade dele aqui. E eu tenho certeza, porque eu conheço ele, serei coroado lá no final. Tenha foco. Sabe por que tenha foco? Porque muita coisa vai tirar sua atenção aqui. Muita coisa. Muita coisa vai tirar a tua atenção daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Para encerrar, o último elemento, para chegarmos até o final: encorajamento. Encorajamento. Como eu falei, irmãos, todos nós aqui, nós temos um propósito: é chegarmos no final e sermos coroados. Mas diferente de outras corridas, a nossa é todos nós temos que chegar lá. Isso aqui me ensina que muitas das vezes tem pessoa do meu lado que começou caminhando comigo e hoje não está mais comigo. Hoje não está mais do meu lado. Lá no versículo 15, Paulo diz assim, olha, 3,15: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Nós precisamos de verdade de encorajamento. O que é isso, pastor? É eu saber que aquele meu irmão que começou a corrida comigo, ele está meio que desanimado. Meio desanimado. E eu, como aquele que quero chegar e ser premiado por Deus, eu tenho que encorajar o meu irmão. Porque o propósito de Deus é que todos nós cheguemos e alcancemos isso. Encorajar e dizer assim, irmão, você vai conseguir. Levanta, vamos lutar juntos. Eu te ajudo. Vitória, coloca Hebreus, lá no capítulo 10, 25. Encorajamento é o que nós precisamos, encorajar um ao outro, irmão. Poxa, eu comecei minha caminhada com fulano e tal, e cadê ele? Que eu não vejo mais. Ficou pelo meio do caminho. E muitas das vezes somos nós que não disponibilizamos a encorajá-lo, a prosseguir essa caminhada. Olha o que o autor, esse autor de Hebreus parece que é Paulo mesmo, pelo jeito. Olha o que ele diz: e não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos o que é igreja? Encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Encorajar. Irmão, vamos continuar assim, vamos continuar. Lá no versículo 16 do texto lido, diz assim, para nós encerrarmos, verso 16, 3,16 fala assim: então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Com o que já alcançamos. Ao 17 fala assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe o que vive de acordo com o padrão que lhe apresentamos. O que Paulo está dizendo aqui? Além de caminharmos juntos,
nós precisamos ter uma coisa chamada disciplina. Todo atleta tem uma disciplina, com nós não é diferente, uma regra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o nosso padrão de regra. A nossa regra de prática e fé é a palavra de Deus. Ou seja, isso aqui me ensina, amado, que a nossa disciplina é estarmos de verdade dentro dessa palavra. E que um atleta, quando ele está dentro dessa regra, dessa norma, ele não vai desanimar e ficar no meio do caminho. Coloca para mim, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Hebreus 12, 1 em diante. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O autor está falando para nós tirar da nossa vida aquilo que nos atrapalha. Isso não fala de pecado ainda. Porque tem coisa, irmãos, que não é pecado e atrapalha nossas vidas, a nossa caminhada. Aí depois ele diz: e do pecado que nos envolve. E corramos de qualquer jeito? Não. Com perseverança a corrida proposta para nós. Corramos com perseverança, não desistir. Continua, outro versículo. Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Segura só um pouquinho agora. Bota outro versículo. O autor continua dizendo o seguinte: olha agora para ele, para esse Jesus. O foco é ele. Porque senão vai acontecer duas coisas. É o que tem acontecido no meio do povo de Deus. Outro versículo. Próximo, filho, por favor. Outro versículo. Pense bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo. Aí o finalzinho fecha aqui. Para que vocês não o quê? Não se cansem e nem desanimem. Pensar em quem? Em Jesus. Para que vocês não se cansem e não desanimem nessa caminhada. Amém, igreja? É isso que Deus quer para nossas vidas. Primeiro, insatisfação. Não fique satisfeito. Ah, pastor, Deus tem me usado nesse ministério, nisso aqui, mas é pouco. Porque Ele tem mais. Ele tem muito mais. Paulo poderia ter ficado satisfeito aos Filipenses: olha, eu já alcancei tudo, eu fui arrebatado ao paraíso. Deus tem me usado de uma forma extraordinária, está tudo tranquilo aqui. Ele disse: não, eu não estou satisfeito, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Determinação, ser determinado. Por quê? Porque as lutas vão chegar para parar você. Perseguições, às vezes dentro da igreja, irmão com irmão. Mas seja determinado. Tenha foco. Tenha foco. Que nada venha tirar sua atenção. O foco é Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele é Jesus, Ele é meu foco. Não quero saber a direita, a esquerda, atrás, muito menos atrás. É foco, eu tenho um foco. Eu vou alcançar. Porque para isso nós fomos alcançados. E encorajamento. Encoraje o outro. Aquele irmão que começou com você, que nunca mais viu na igreja. O que aconteceu? Será que ele está na outra igreja ou será que ele não está em canto nenhum? Vamos continuar, irmão. Vamos lutar. Porque lá no final, o prêmio é para todos nós. Deus está nos aguardando com uma coroa, com um prêmio, para entregar a cada um de nós, aquele que chegar até o final. Olhe para Jesus. Ele seja o foco da sua vida. Porque se você deixar de olhar para Jesus nessa caminhada,
essas duas coisas vão acontecer, meu irmão. Você vai cansar e vai desanimar, vai ficar pelo meio do caminho. E a Bíblia diz, o próprio Deus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Adore bem forte. De ti. Aleluia. Mais de ti, Senhor.